Amém, Pai, Senhor, irmãos, glória a Deus. Hoje nós continuamos com o estudo de Isaías contra outras nações. A palavra de Deus hoje é dirigida contra duas nações que nós vamos estar vendo. Primeiro contra a Etiópia, do capítulo 18, e nós vamos ver a primeira parte contra o Egito, do capítulo 19. Amém? Então vamos lá, pode passar aí. Isaías 18, do 1 ao 7, ou seja, Isaías capítulo 18, nós vamos fazer a nossa primeira leitura, que é a denúncia de Deus contra a Etiópia. Amém? Todo mundo achou? Então vamos lá. A palavra de Deus, eu vou ler o primeiro versículo, depois os irmãos continuam lendo. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia. Pode passar. Roçar de muitas asas. No versículo 1 diz assim: ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos. Então o original da palavra não traz o complemento de insetos, tá? O original do texto escrito lá em hebraico, em aramaico, não traz o complemento asas de insetos, embora esteja uma interferência correta devido à grande incidência de insetos naquela região. Então o que nós lemos aqui, roçar de muitas asas, insetos aqui não tem no original. Isso aqui é uma tradução do português. Isso aqui eles colocaram aqui para complementar esse texto aí, porque embora não seja do original, ele cai muito bem aqui por causa da incidência de insetos que teve naquela região, que é conhecido assim lá, tá? A Etiópia, na época, era onde é o atual Sudão, ao sul do Egito, tá? Passa o slide aí, olha lá. O Egito está acima, como vocês podem ver, essa imagem ficou bem nítida, né? Embaixo tem o Sudão e para cá tem a Etiópia, hoje. Então na época ela era ali, no lugar do Sudão, ela era maior, tá? Depois foi dividindo, né? E estreitou para baixo ali. Mas ela era onde é o atual Sudão ali que era a Etiópia. Só para a gente se localizar, né? Pode passar. Alguém abre para mim lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 3. O versículo 2 fala assim: que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas, dizendo. Então, aqui, primeira parte. Alguém achou aí? Alguém achou Êxodo aí? Êxodo 2, 3. Alguém achou? Pode ler. Pode ler. 3. Não podemos, porém, mas esconder. Tomou uma arca dos justos e a defumou de tudo. E desce. E pondo nela o menino, a todos os juntos, a borda do rio. Então, no rio Nilo foi colocado um salvador do povo de Deus do Egito, Moisés, num navio feito de juncos, numa embarcação feita de juncos, né? Aqui ele fala navios de papiro. Então, Moisés ele foi colocado numa embarcação desse tipo, menor, né? Ele é feito com esse material de junco, né? E ele é betumado por fora, assim como a arca, né? A arca de Noé foi também. Ele é betumado por fora para poder fazer a vedação, né? Porque só o junco ele flutua, mas ele entra água. Você já vê a mão de Deus, Deus daquele comecinho, né? Porque se você tem um negócio desse no Nilo hoje, por exemplo. Não, mas naquela época também. Então, dizendo, naquela época acho que era pior. Mas colocou hoje lá, o modinho já vem, Não, mas tá cheio. Hoje deve ter, antes devia ter até mais do que hoje. Milhares e milhares de modinhos. Ele fala que É? Israel, as crianças que foram jogadas lá pelo faraó,
para ser comido. For todos devorados pelo fogo. Aí, continuando aqui a leitura, uma nação de homens altos de pele brunida, um povo terrível de perto e de longe, uma nação poderosa, esmagadora, cujas terras os rios dividem. Então aqui ele explica como que é a terra, né? Divisão da terra pelos rios. Então, homens altos de pele brunida. Esta é a aparência dos etíopes. Tem de novo no versículo 7 ele fala a mesma coisa, né? Uma dinastia etíope estabelecida no Egito por volta de 714, adotaram uma política anti-assíria semelhante à de Ezequias. Isaías adverte a qualquer envolvimento em alianças com os etíopes. Então Deus estava prestes a destruir os etíopes, né? E Ezequias, que era o rei da época lá, do povo de Deus, estava para fazer aliança com os etíopes, porque eles também eram anti-assírios, né? A Assíria já tinha derrubado ali o reino do norte, como a gente estava vendo ontem lá na pregação, né? Estava falando, tinha derrubado o reino do norte, e estava prestes a invadir também o reino do sul, mas Deus livrou Jerusalém dos assírios, dos assírios, e os etíopes também tinham essa mesma intenção de querer derrubar os assírios, e aí o rei estava querendo fazer uma aliança com eles, e Deus fala para não fazer essa aliança. Então, pode passar. Não vi a tradução de brunida. Alguém achou? O que você achou aí? Você estava procurando, não estava? Eu vi você mexendo. Brunida é polido. É polido? Vê o que... Então é de certo por causa da pele da pessoa ser bem escura, né? Pega aquele reflexo, né? E a pele fica brilhando. Ou às vezes também, se for alguma tribo assim, usa algum tipo de óleo na pele, alguma coisa assim que é comum, né? Mas a aparência deles era assim, homens altos de pele brunida, a palavra fala, né? Versículo 4 e 6, tempo de colher. Porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada, assim me disse o Senhor, Deus falando, olhando da minha morada, estarei calmo, como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega, porque antes da vindima caía já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podarás os sarmentos com a foice e cortará os ramos que estenderem. Serão deixados juntos as aves dos montes, os animais da terra, sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Olha, no versículo 4 ao 6, Deus está usando, né, as coisas da terra aqui, para poder fazer semelhança àquilo que Ele quer falar, né? Isso aqui, Ele está descrevendo o tempo do julgamento, né? Ele fala que antes que eles esperassem, viria com seu facão para colher. Aqui ele fala, no versículo 4 mesmo, né? Não, no versículo 5. Porque antes da vindima, o tempo de colher, né? Caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os sarmentos com a foice. Então ele viria colher logo, né? Viria trazer o julgamento sobre os etíopes. E aqui no versículo 6, né, tem uma tradução que fica mais, né, dramático, mas aqui ele fala, serão deixados, aqui falando dos corpos, dos mortos, tá? Serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra. Então aqui, ele fala que os mortos vão ser deixados no campo, né? E as aves do céu, os animais da terra vão vir comer a carne das pessoas que morreram. Então os podadores de uva chamam sarmentos? Os ramos, né? Então, podadores. Chama sarmentos. E aqui ele fala, e veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Então eles iam devorar um bom tempo a carne. No outro lugar, a Bíblia fala que os colhedores de uva chamam vindimadores. Então, os sarmentos, Vocês faziam só a cota, né?
Vindimadores é quem trabalha na vinha, né? A pessoa que trabalha com a vinha, né? Os sarmentos, se eu não me engano, são os ramos das uvas. Não são? Sarmentos não são os ramos das uvas? A vara que a videira de cada. Os sarmentos, eles são os ramos, são os galhos da uva, da planta, entendeu? Não. O que você falou está certo, são os vindimadores, aquele que trabalha na vinha, né? Então você vê o mortício que ia ser, né, dos etíopes, que Deus ia trazer contra eles. Pode passar. Isso. Escolherão os frutos e fala, porque os ramos já estão maduros, estão prontos para colher. Então, os vindimadores são os Isso. Pode passar. Ó, tem uma outra referência ali em Zacarias 14:16. Alguém abre? No reino milenar. Aqui no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível, de perto e de longe. De novo, ele fala a mesma descrição ali do versículo 2, né? Por uma nação poderosa e esmagadora, cujas terras os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Então, os etíopes prestarão homenagens ao Senhor. Quem achou aí? Então, todos os que restaram todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de anos em anos para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, anteriormente também já estava falando sobre isso Isaías, né, que as nações teriam que vir prestar culto a ele, porque senão seria lançado praga sobre a terra, não ia chover, né? Seria semelhante às pragas do Egito, né, na terra do Egito. Então, olha, os etíopes, né, todas aquelas nações que foram contra o povo de Deus, terão que no futuro prestar homenagem ao Senhor dos Exércitos, né? Ontem o pastor estava falando uma coisa que eu achei interessante, né? Hoje em dia, o livro de Isaías está sendo considerado o quinto evangelho, não, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João. E o livro de Isaías está sendo considerado hoje como um quinto evangelho. Por quê? Porque ele fala muito de Jesus, né? No Velho Testamento não houve quem falasse mais Jesus do que ele, né? Quem falou bastante Jesus também, né, foi Ezequiel, mas Zacarias, Ezequiel falou bastante Jesus, mas Isaías falou muito mais, né? Ele fala coisas aqui como essas, né, que nós acabamos de ler, que ainda não aconteceram, que estão revelações lá do Apocalipse, né? Então aqui ele fala desse povo que terá que prestar homenagens ao povo de Deus, ao próprio Deus. E aqui o presente será o próprio povo, omitindo-se as duas preposições por. Se você emitir aqui, né? Omitir. O pastor Wagner falou que o que ele estava ensinando lá é que Isaías, dos 11 anos até os 19, 25. ele teve essas visões. Você já pensou um rapaz novo que não tinha conhecimento, né? Porque na época não tinha evangelho ainda. Não. Só a revelação de Deus, ou que ele ouvia dos pais, né? Dos parentes. Porque, de um jeito, parece que o sacerdote não fazia nada nessa época aí. Ele estava tudo morto. Né? Não, essa época era uma época muito idolatria, né? Ele teve essa visão, tudo do céu. Você imagina a cabeça desse rapaz, como que ficou, né? Como Daniel ficou na época, veio essa revelação, João ficou depois no Novo Testamento, mas o João Jesus já tinha ensinado para ele muita coisa, então ele já estava por dentro. Agora, esses do antigo não sabiam nada disso. Não. Nada. E é engraçado que Deus ele faz uma revelação muito futurística, né? Então fala que ele viu Deus, aí ele falou assim, eu fiquei por morto porque eu vi o Senhor. Né? Aí Deus falou, não, fica tranquilo, então, não vou te matar. João, né? Não, depois foi Isaías também, né? Ele não fala que ele deu por morto, né? O mistério dele, né? Como é que fala? Já. Mas antes ele viu essa visão pública que nós estamos lendo aqui, ó. Teve sim. Amós, ele teve aquele monte de visão numa noite só. Tudo numa noite só. Que a gente pega para ver ele falando contra as outras nações, bem no comecinho ali. Tudo numa noite ele teve essas visões contra os outros países, né? Então, pode passar? Vamos lá para a primeira parte. Contra o Egito,
Então, as denúncias de Deus contra as outras nações, né? Aqui falando agora contra o Egito. Então, nós vamos ler hoje do versículo 1 até o versículo 10, tá? Aí na próxima aula nós vamos ler do 11 até o capítulo 20, versículo 6, aí a gente encerra a parte do Egito. Senão fica uma aula muito longa, né? Vai dar 32 versículos. Então vamos dividir hoje, né? Um pouquinho para cada lado, dá para fazer metade cada um. Então lá, Isaías 19, do 1 até o 10, eu vou ler aqui o primeiro versículo, depois o irmão continua. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito, os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Então, do versículo 1 ao 3, exatamente sobre isso aí, né? Eles passam por essa situação, né, que Deus traz contra eles. Deus traz aquela seca, traz uma guerra civil. Eles vão consultar os ídolos, aos deuses, e eles são derribados a ponto de não saber o que está acontecendo, né? Não conseguem entender o que está acontecendo. Aí o 4, Deus traz Esaradom para poder invadir, né, o Egito. E agora do 5 até o 10, secarão as águas do Nilo e o rio se tornará seco e árido. Então aqui ele já fala o que aconteceu. O rio Nilo é o rio principal do Egito, é o rio que abastece o Egito inteiro, né? A água doce. E de lá eles tiravam tudo: o alimento, o comércio, né? A água para beber, né? O alimento para se alimentar, para comer, o trabalho, tudo vinha de lá, né? Então, os canais exalarão um mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão, as ancas, as canas e os juncos se murcharão. Então, o que acontece quando tem uma seca grande, né? Os peixes que estão lá dentro não sobrevivem sem água, eles morrem, e peixe estragado exala um mau cheiro, né? Então os animais que morreriam ali por causa da seca exalariam um mau cheiro. Então duas coisas, né? Primeiro, a seca grande, aí vai ter falta de água, né? Para as pessoas simplesmente se alimentar, para poder beber, né? Vai faltar também água para o trabalho, porque tudo que eles faziam era a base de água, né? Como hoje tudo é a base de água, né? Você vai fazer um tijolo, você precisa de água. Então tudo é a base de água. Faltar o dinheiro, porque não ia ter comércio. Os animais que eles pegavam para comercializar, para comer, iam morrer. Os juncos, as canas, tudo isso era utilizado do rio, tudo ia devastar. Olha, se Deus simplesmente acabar com a água de uma cidade, a cidade, se não pegar refúgio de outro lugar, ela acaba. Aqui Deus estava acabando com o país inteiro por causa do rio Nilo, né? Então, a relva que está junto ao Nilo e junto às ribanceiras, né, os barrancos, e tudo que for semeado junto dele secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Então, as árvores, as plantações que tinham em volta, tudo que pegava água ali próximo do rio, tudo isso ia secar, tudo ia acabar, né? E um vento praticamente ia levar tudo tão seco que estava, ia acabar com tudo, não ia nem saber o que foi que aconteceu. Então ia ficar uma seca terrível lá, né? Os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, né? E os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Aqui é consequência, né, do que acontecer. Então vemos uma descrição detalhada do que ocorreria por causa da seca. Ela trouxe um colapso econômico, prejuízos altos, né? Os seus grandes, aqui no versículo 10, ele fala assim: os seus grandes serão esmagados. Os grandes, ou melhor, os tecelões, tem uma outra tradução que fala tecelões aí, né? Tecelão é aquele que trabalha com fio ou com tear, né? Os jornaleiros, aqui fala, né? E todos os jornaleiros andarão de alma entristecida, né? Jornaleiro é aquele que faz a jornada do dia, né? Ele trabalha por dia. Então, os trabalhadores em geral. Então, por causa dessa seca que Deus trouxe ao Egito, né? Trouxe uma guerra civil, trouxe uma briga econômica que teve lá. O Egito foi praticamente destruído aqui, né? Aí teve essa invasão assíria, né? Em 671 pelo rei Esaradom, como eu tinha falado, né? Então foi levado um povo cativo, o povo foi destruído, né? Aí já tem menos gente, um domínio de outro país em cima deles, e tudo foi acontecendo, tudo junto ali.
Então, aqui, hoje nós vamos encerrar por aqui. Próxima aula, nós vamos estar estudando do 11, capítulo inteiro, né, 19, e do 20 até o versículo 6, que é o capítulo 20 completo também, para terminar a questão do Egito. Amém, irmãos? Abençoe a vida de cada um.